Graça e paz, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos dando início ao nosso curso de hoje, Panorama Bíblico. E hoje vamos dar início à aula de número 15 e vamos falar sobre as consequências da queda do homem. Na aula passada, nós vimos em Gênesis 2,15 Deus dando um alerta quando Deus fala para o homem que ele ia ficar no jardim para cuidar do jardim e vigiar o jardim. Então, evidentemente, Deus não iria mandar o homem vigiar o jardim se não houvesse uma ameaça próxima, não é verdade? Aí, então, no capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus dá a ordem: de todas as árvores do jardim poderás comer livremente, mas da árvore que se encontra no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comer, certamente morrereis. Então, aqui tem uma ordem. E em Gênesis 3, de 1 a 6, a gente vê como se deu a tentação e a queda do homem. Pois bem, vamos falar um pouco sobre as duas árvores do jardim. Em Gênesis 2, versículos 14 e 15. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. No verso 9, a gente vai observar o seguinte: quantas árvores tinham no meio do jardim? E quais eram? Né? Então, havia duas árvores no meio do jardim. Uma árvore era a árvore da vida, a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que ambas estavam no meio do jardim e cremos que deveriam estar bem próximas uma da outra. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, outra pergunta. Havia alguma proibição de comerem da árvore da vida? Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa passagem mostra que a única proibição era de comer a árvore que alimentava o ego, a alma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se aquele casal quisesse demonstrar a Deus a sua vontade, aquela era uma vontade exercida livremente, com toda liberdade, porque Deus concedeu ao homem de exercer a sua vontade livremente. E agora, se esse casal quisesse fazer uso dessa liberdade, né, para fazer uma escolha de permanecer naquele relacionamento que estavam tendo com Deus, se eles quisessem demonstrar a sua confiança na palavra de Deus, que foi falada diretamente a Adão, se eles quisessem demonstrar a sua confiança no amor de Deus e em todos os seus atributos, eles teriam comido do fruto da árvore da vida. Essa era a prova que Deus havia determinado para que eles exercessem livremente a decisão de aceitarem ou não o que Deus havia estabelecido em seu coração para o homem. A árvore que alimenta o espírito traria vida do espírito, a vida da qualidade da vida de Deus, ou seja, a vida Zoe. E essa vida seria colocada na alma, para a alma e também para o corpo. E assim perpetuariam aquele estado em que se encontravam. Apocalipse 22, de 1 a 5, nos diz: e mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz os seus frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações.
Ali não verá jamais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e nas suas frontes estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos. Então a árvore da vida está lá na Nova Jerusalém. A árvore da vida ela foi retirada da terra. Ela está no meio da praça da Nova Jerusalém. E quando lá formos, nós poderemos comer livremente do fruto dela como nosso alimento. Pois bem, vamos falar também um pouco aqui sobre consequências da queda. Na nossa aula passada, nós vimos o ataque de Satanás à raça humana. Ali, a raça era composta de um casal. Eles eram os cabeças da raça. No homem estava toda a semente da raça humana, que era o representante de toda a raça. Então, por que nós sofremos as consequências do pecado de Adão? Porque nele estava a semente de toda a raça. Estava diante do homem uma decisão a ser tomada. Comer da árvore da vida, que alimentava o seu espírito, ou de qualquer outra árvore, porque não havia proibição de comer nada, né? Podia comer de todos os frutos que havia no jardim. Ou então, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O diabo não é bobo. Ele é muito astuto. E ele fez um apelo para a alma, e a alma cedeu. O homem escolheu o que a alma apontou. Ele tinha essa soberania nele. Ele tinha essa liberdade de escolher o que quisesse. Deus havia dado a sua palavra e Satanás veio e deu a sua. Não havia a mínima razão, nenhuma base para o homem crer naquela serpente, para o homem acreditar em Satanás. Eles conheciam a Deus, conheciam os poderes de Deus, conheciam a divindade de Deus. E eles tinham um relacionamento com Deus naquele jardim que foi criado para eles, bem como conheciam a palavra de Deus registrada em Gênesis 2, 16 e 17. Então não havia motivo nenhum para eles acreditarem na conversa de Satanás. A mulher, na verdade, trocou uma certeza por uma vaga possibilidade. Morrendo morrerás, para que não morrais. E Satanás falou: Eva, Deus sabe, certamente você não vai morrer. Deus sabe disso. Satanás mantém essa tática ainda hoje. Ele não muda nem a frase. A Bíblia é clara de que toda alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 20. É clara também acerca da existência do inferno e de que todos os que não se reconciliarem com Deus através de Jesus Cristo vão para lá. O próprio Jesus cita claramente nos evangelhos. E Satanás fala ainda hoje assim: certamente não morrerás. Isto é, certamente você não vai passar pela morte eterna. Ir para o inferno é morte eterna, irmãos. É perpetuar a morte com a qual nascemos. Nós já nascemos indo para o inferno. Nós temos um pecado original em nós, uma natureza pecaminosa que nos condena ao inferno desde o dia do nosso nascimento. Então para com essa conversa de que Deus está mandando gente para o inferno. Não, amados, Deus está tirando pessoas do inferno. Está tirando, porque nós estamos indo para o inferno desde o dia em que nascemos. Em outras palavras, Satanás diz: Deus não é tão ruim assim. Deus é amor. Inferno não existe. Isso é conversa dos religiosos. Na verdade, aqui se faz, aqui se paga. Não tem nada de pagar no inferno, não. Todos os caminhos levam a Deus. No fim, vai ficar tudo em ordem. Você não é tão ruim assim como a Bíblia fala. Mas a Bíblia diz claramente em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, todos pecaram. Romanos 3, 23, e estão destituídos da glória de Deus.
Mas Satanás não muda nem a frase. Certamente não morrereis. Dá para perceber aqui qual é a tática, a estratégia de Satanás? Quando que aquele casal pecou? Eles pecaram quando creram na palavra e decidiram, ou quando morderam o fruto. Quando creram na palavra de Satanás, o pecado já tinha entrado. O morder o fruto, o comer o fruto, foi a concretização do que estava dentro do coração deles. A obra concreta do que estava lá. Eles só concretizaram aquilo que já estava no coração deles. Portanto, o pecado original foi a descrença na palavra de Deus. Quando o homem aceitou a palavra de Satanás, o pecado entrou na raça humana e onde há pecado, a vida de Deus não pode ficar. Naquele momento, o homem morreu. Lembre-se que Deus fala, daquilo que Deus falou. No dia que comeres, morrendo, morrerás. No dia. Não vai ser amanhã, depois de amanhã. Não. No dia. O homem, mas a grande verdade é que o homem não caiu morto. Ele não comeu o fruto e morreu. Não. Mas a vida de Deus foi retirada do seu espírito. O espírito do homem não foi retirado dele, mas não tem mais a vida da qualidade de Deus, ou seja, a vida Zoe. Morrendo, morrerás. O homem continuou andando, continuou com a bios, a vida do corpo, mas ele não tinha mais a Zoe em seu espírito. E o homem cortado da fonte de vida, que é somente Deus, morrendo espiritualmente, morreu fisicamente, pois o corpo não iria aguentar essa vida sem a alimentação da vida Zoe no espírito humano. Aí é que entrou a morte física na raça humana. Deus não criou o homem para morrer. Ele decidiu livremente ir por esse caminho. É como uma folha cortada de sua árvore, né? Cortada da seiva que tem na árvore. A seiva é a fonte de vida para aquela folha. Após ser cortada, ela continua igual, né? Continua verdinha, bonitinha, igual. Mas aos poucos ela vai modificando-se até ficar um pó, até ela virar pó. Esse é o processo do homem. Ao pecar, o homem acolheu dentro de si a semente da morte, a semente do pecado. Esse é um princípio bíblico. Toda palavra é semente. Quando eles acolheram aquela palavra, aquela semente, o que queria dar? O pecado. E o resultado do pecado é a morte. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então Isaías deixa claro aqui que o pecado faz separação do homem para com Deus. Há uma separação, uma parede que impede as nossas orações de chegarem até Deus. Deus está lá, com o braço pronto para abençoar, o ouvido pronto para ouvir, mas as nossas iniquidades causam separação entre nós e Deus. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. Tiago 1, 14 e 15 diz, cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a cobiça gera o pecado, que gera a morte. É importante você se lembrar, meu querido aluno, nós já estudamos que morte não é extinção, é separação. O pecado gera separação do pecador para com Deus. A bios, a psique, ficaram,
mas a Zoe se foi. E quem não tem Zoe é morto no espírito, pois Deus não pode estar onde há pecado. Satanás foi homicida desde o princípio, João 8,44. Ele foi responsável de oferecer a morte ao homem, de trazer a morte. Foi Satanás quem trouxe, mas o homem foi totalmente responsável por acolher aquela semente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A Bíblia diz que a mulher foi enganada. Satanás enganou porque ela o seguiu, colocando a sua alma na frente do espírito. Quando Eva usou a sua alma e cobiçou coisas como conhecimento, entendimento, já estava invertendo a cadeia que foi proposta por Deus. Ela preferiu alimentar a sua alma, mas o homem não foi enganado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado. Aqui também confirma que a morte entrou com o pecado. Deus havia dado a ordem ao homem, ele, portanto, era o responsável. Adão não abriu a boca para falar, ele usou a sua emoção. A Bíblia não diz isso, mas é uma conclusão que a gente pode chegar. Não há outra explicação. Adão amou mais a sua mulher do que a palavra de Deus. Ele caiu de olho aberto, e muito certamente para não perder a sua mulher. Como ele era o representante da raça humana naquele instante, assim também a morte passou para toda a raça humana, pois todos pecaram. A semente do pecado frutificou e todos estavam na semente de Adão. Aí Deus falou, não coma que você morre. E o diabo falou, come que você vive. E eles comeram, demonstraram de maneira concreta em quem criam. Romanos 6,16, não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, amados, nós somos servos de quem obedecemos. Nós vemos aí um princípio, uma lei espiritual. Naquele momento, o homem se submeteu a Satanás e, por conseguinte, o planeta também passou para as mãos de Satanás, para o adversário de Deus e dos homens. Quando Satanás veio tentar Jesus Cristo, Jesus disse a ele, ele disse para Jesus, desculpe. Então ele veio tentar Jesus, aí ele disse para Jesus, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque me foi entregue e dou a quem eu quiser. Então nós observamos aqui que a autoridade e a glória dos reinos foi entregue a Satanás. Ele usurpou, ele não tomou a força, ele usou de engano, de malícia, né, das artimanhas dele, e ele, então, tomou. Portanto, o homem passou a ser escravo do pecado, escravo de Satanás, e ele perdeu a soberania na terra. Então, essa foi a grande consequência da queda do homem, ok? Na próxima aula, vamos falar sobre tática de Satanás. Continuaremos ainda explorando um pouco mais esse assunto e vamos entender como é que Satanás nos tenta, né? E vamos aí, dando tempo, já vamos entrar na nossa aula 16, tratando do julgamento do homem, do julgamento da mulher e do julgamento de Satanás, ok? Deus abençoe a todos. Eu quero, neste momento, estender a minha mão, abençoar você, sua família, abençoar seus negócios, seus bens, que tudo que se relaciona com a sua vida esteja debaixo da bênção de Deus. Que Deus te dê direção, que você siga a sua vida, vencendo as tentações e vivendo uma vida de santidade na presença do Senhor. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. E se você chegou até aqui, gostou do vídeo, não esqueça de curtir, dê o seu like,
nos ajude a crescer dentro do YouTube. Inscreva-se no nosso canal e continue recebendo a notificação dos vídeos novos. É só acessar o sininho e você vai receber a notificação. E compartilhe esse vídeo com todos aqueles que você puder. Eu agradeço muito a sua participação e você que já é aluno da nossa escola, que Deus o abençoe, que você continue usufruindo dos nossos estudos, dos nossos cursos e crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.